Fala amigo, fala minha amiga, bem-vindo aqui a mais um vídeo, mais uma análise aí do nosso canal, tá? E vamos estar analisando aqui hoje um FII bem conhecido de todos os investidores aí de fundos imobiliários, que é o REC-R11, o RSCR11. Vou estar falando aqui sobre o básico desse FII, como é que funciona, em que ele investe. É um FII que tem pago altos dividendos ultimamente, assim como outros que eu tenho analisado aqui. E vou estar mostrando como que funciona, tá? E, ao final, eu vou dar aqui minha opinião, se o que me agradou, o que não me agradou nesse FII, certo? Ele tem alguns pontos positivos, tem muitos pontos negativos também, que eu vou estar aqui comentando, alguns detalhes aí. Lembrando que isso é uma visão que eu tenho, não é um conselho de investimento ou recomendação de compra ou venda, certo? E antes de iniciar aqui, eu quero lembrar que nós temos o nosso e-book gratuito, Manual dos Fundos Imobiliários, onde eu ensino o básico sobre FIIs. Tá? Se você está iniciando ou já tem um certo tempo de investimento, tenho certeza que você vai gostar desse e-book. Ele está na descrição do vídeo. Tá? Então, vamos aqui iniciar. Vamos falar aqui o básico sobre o RSCR11, REC-R11. A data de IPO dele já tem um certo tempo até já, é de 2017. O mandato dele é título e valores, o que quer dizer que ele tem por obrigação investir pelo menos 2/3 do patrimônio dele em papéis. O segmento dele é recebíveis imobiliários atualmente, ok? E os usuários aqui da nossa ferramenta, o Clube FI, têm dado nota 4 de 5 para ele, o que mostra que as pessoas aqui gostam desse FI, certo? Vamos ver aqui os dividendos que ele tem pago ultimamente, tá? Vamos ver aqui nos últimos 12 meses, ele tem pago 14,4%, tá? Que é um dividendo aí bem alto, um resultado bem expressivo. Vamos ver aqui o histórico de dividendos. Ele andou tendo uns picos em 2018, pagando 1,53, teve uma queda. A gente viu que a inflação ela deu uma caída, né? E agora vem subindo novamente, pagando em média aí de 1,20 a 1,10 ao mês, chegou a pagar 1,70 em janeiro, no seu pico aí, tá? Em relação ao PVPA dele, ele está sendo negociado com ligeiro ágio hoje, atualmente aí um ágio de 3%, está sendo cotado aí a 98, um PVPA de 1,03. Vamos ver o histórico aqui do PVPA dele, um histórico recente, ele já esteve aí num PVPA de 1,12, desculpe, né? E caiu agora para 1,05, tá? Então hoje ele está um pouco um ligeiro ágio, mas nada muito expressivo, tá? Num preço bem interessante aí, tá? Lembrando que não é só esse FII que está com esse valor bem acessível. Vários outros FIIs que eu analisei aqui no canal, eles estão com um preço bem interessante, porque o preço das cotas eles caíram bastante no geral aí. A renda variável está caindo devido à taxa de juros, ela está subindo bastante. Então, vários fundos imobiliários, renda variável de uma forma geral está caindo bastante. Então, é uma oportunidade de pegar bons ativos nos preços bem interessantes, tá? Vamos ver agora o último comunicado aqui que a gestora emitiu aí, tá? De novembro, agora, certo? O mais recente que nós temos, para a gente entender melhor aí um pouco como é que funciona o investimento dele. Ele mostra que a taxa de administração, né, 0,20% ao ano. Ele cobra 1% ao ano em cima do patrimônio líquido também de consultoria e não há taxa de performance. Em compensação, né, ele cobra um valor bem expressivo, aí, 1% ao ano em cima do patrimônio líquido, o que leva a crer que ele vai estar sempre realizando novas emissões para aumentar esse patrimônio líquido cada vez mais, o que ele já tem feito, né? Ele conta com um patrimônio aí muito, muito alto, tá? O patrimônio líquido aí chegando em quase 2 bilhões, né? Bem expressivo, né? 2 bilhões e meio quase, né? E aí ele mostra alguns gráficos, né? Os valores por ativo. Hoje ele investe 95% em CRIs. Tá? Então isso aí é a primeira informação que eu gostei, porque mostra que ele tem um foco bem expressivo, ele está sendo rápido nas suas alocações e ele tem 95% em papéis. Né? Se eu estou comprando FII de papel, eu quero que o máximo dele seja em papéis. Afinal, eu quero que o mandato dele seja de papel e que ele invista realmente a maioria em papéis. E aí a gente pode ver, né, nos ativos dele que vários CRIs, né, ele traz aqui o Duration LTV, tá?
São dois indicativos importantes. O duration aqui, quanto maior o duration, maior o risco, né, desses CRIs de uma forma geral. E o LTV, de uma forma geral, quanto menor, mais seguro. E quando a gente rola lá para baixo, o que eu percebi é que ele traz aqui o LTV médio. Tá? LTV, sempre tem gente nova acompanhando aqui o canal, então eu vou explicar rapidamente aqui LTV e duration. Tá? O duration é o prazo da dívida, né, desses CRIs. Quanto maior o prazo, maior a possibilidade de acontecer algum problema lá na frente e ter algum, né, se torna mais arriscado. E o LTV é o valor da dívida em relação à garantia que está lastreando essa dívida. Né? É o CRI versus, né, o que está garantindo, lastreando. Quanto menor esse LTV, mais seguro, porque maior é o valor da garantia embutida. Certo? E nós temos aqui um LTV médio de 53%, que é um LTV ok, tá? Não é um LTV muito arriscado. Tudo que é abaixo de 50% já entra numa zona mais segura. E acima de 50%, 70%, 80% já é bem mais arriscado. Ele se encontra aí na região intermediária, vamos dizer assim. O duration 3.9 me preocupa, que é um duration alto. Certo? Eu já analisei aqui FIIs de papel que têm características semelhantes a esse fundo imobiliário e tem durations bem menores, aí, chegando a 3, 2.8. Tá? É só você ver os últimos vídeos que eu lancei aqui, de outros FIIs de papel, high yield, que você vai ver, tá, esses ativos. Tá? O duration dele é um pouco alto, né? 3.9. Tá? Aí ele explica aqui cada um desses CRIs que ele investe, tal, né? O índice, 72% desses CRIs são atrelados ao IPCA, 18% ao CDI, 5% ao IGPM. Daí ele dá aí uma diversificada, ele pega tanto o ICDI quanto um pouquinho do IGPM, um pouco diversificado, mas a maioria é o IPCA. Eu achei legal isso aqui porque dá uma balanceada, né? A gente tem que o CDI e o IPCA, eles estão oscilando e aí dá uma balanceada, tá? Em relação ao tipo, né, de CRIs, né, tipo de risco e segmento do devedor, 34% são pulverizados, que são mais arriscados, e os corporativos, 66%, são um pouco mais seguros, mas ambos têm um perfil de risco um pouco maior. Tá? Bom, aí ele traz aqui as taxas médias, né, taxa de juros média dos seus CRIs, IPCA mais 7, IGPM mais 9, TR mais 11. Enfim, são taxas boas, são taxas que são bem interessantes, mas eu analisei outros FIIs também, bem semelhantes, que eles pagam taxas até maiores. Certo? Em relação às securitizadoras, ele diversifica bem, isso é um ponto bem interessante. Ele diversifica entre a CELPER, 18%, Virgo, Habitasec e True Security. Ele diversifica bem aí em termos de securitizadora, bem interessante. E geograficamente ele já não diversifica tão bem assim, porque ele concentra bastante aqui na região aqui, sudeste, tá? Ele concentra bastante e tem uma pequena distribuição em outros estados, mas ele é um FII um pouco mais concentrado. Em relação ao DRE, ele traz aqui o DRE gerencial. Vamos ver os últimos 12 meses, o que foi arrecadado e o que foi gasto nas despesas operacionais. A gente pode ver que tem uma relação bem interessante, menos de 10% aí foi despesa. Então, é bem interessante a relação receita-despesa, está bem controlada. E ele tem uns valores acumulados, certo? E vamos ver o que mais. Ele compara, né, com outros índices, CDI, IFIX e tal. Fica um pouco acima, né? A rentabilidade geral deu 55%, em relação aos outros índices, ficou um pouco acima. A rentabilidade mensal do fundo, né? Ele traz um gráfico de distribuição de dividendos por ano, tal. E é isso. Então é isso, acabou o relatório. E o que é que a gente pode falar aí do REC R11? A minha opinião sobre esse FII é que é um FII interessante, tá? Mas eu analisei outros que mais interessantes. O que eu não gostei dele foi a questão do duration, né? Um duration mais elevado, mas, por outro lado, ele tem um patrimônio muito grande, ele tem vários CRIs, ele tem muito CRI na carteira dele, o que é bom, por um lado, porque ele está exposto a mais ativos, mas ele está exposto a mais riscos também, por outro lado.
Não me agradou muito o duration dele, tá? Mas, por outro lado, ele tem uma questão, a receita e despesa bem controlada, está pagando bons dividendos, mas, na minha opinião, tem FIIs de papel com perfil semelhante, atrelados à inflação, com muitos ativos na sua carteira, em uma situação melhor, mais interessante, um duration menor, que, consequentemente, quer dizer um risco menor também. Tá bom? É só você rolar aí os últimos vídeos que eu fiz, você vai ver alguns FIIs bem semelhantes que eu analisei, que tem uma condição melhor, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Deixa aí o like se você gostou, deixa sua opinião sobre esse FII aí nos comentários. Não esquece de baixar o nosso e-book gratuito na descrição do vídeo.